Daí, pessoal, mais uma resolução. O tampo de vidro de uma mesa quebrou-se e deverá ser substituído por outro que tenha a forma de um círculo. O suporte de apoio da mesa tem o formato de um prisma reto, de base em forma de triângulo equilátero, com lados medindo 30 centímetros. Uma loja comercializa 5 tipos de tampos de vidro circulares, com cortes já padronizados, cujos raios medem 18 centímetros, 26 centímetros, 30 centímetros, 35 centímetros e 60 centímetros. O proprietário da mesa deseja adquirir nessa loja o tampo de menor diâmetro que seja suficiente para cobrir a base superior do suporte da mesa. Considere 1,7 como aproximação para a raiz de 3. O tampo a ser escolhido será aquele cujo raio em centímetros é igual a... Aqui a raiz de 3 é a raiz quadrada de 3, né? Então deixa eu colocar aqui, ó. Raiz quadrada de 3 igual a 1,7. Ok. Bom, então o que está acontecendo aí? O tampo de vidro da mesa quebrou. E aí eu quero substituir colocando aí um tampo circular sobre esse suporte, né, da mesa. Na loja existem 5 possibilidades de compra de tampos, já que eles são vendidos de forma padronizada, né? Eu tenho um tampo com 18 centímetros de raio, outro com raio maior 26, outro 30, outro 35 e até com raio igual a 60 centímetros. Então, o proprietário da mesa vai comprar um desses tampos. Ele quer comprar o menor tampo possível, ou seja, o menor raio possível, mas de forma que cubra o suporte da mesa. Bom, então vamos pensar aqui, vou te explicar uma coisa antes, ó. O formato da base, né, o suporte do tampo da mesa, tem o formato de um prisma reto, cuja base é um triângulo equilátero. Então eu vou te mostrar isso rapidamente aqui nesse canto, ó. O que ele quer dizer? Que a base é um prisma reto. O que é prisma reto? Prisma reto é um sólido, né, cujas paredes verticais são quadriláteros. Então deixa eu botar aqui com um exemplo. Olha só, isso aqui é um prisma reto. Ok? Com base quadrada. A mesa poderia ser assim, né? Poderia ter esse prisma aqui como base. E aí o tampo da mesa ficaria assim, ó. Isso se o tampo, se o suporte da mesa fosse um prisma reto com base quadrangular. Ele diz que a base é um triângulo equilátero. Então seria alguma coisa assim, ó, um triângulo equilátero. Vou fazer aqui em perspectiva, né? Aqui está o suporte da mesa e o tampo, então, fica posicionado dessa forma. Ainda que, né, ele deseja que esse tampo fique o menor possível. Então, seria tipo passando assim, né, cobrindo minimamente esse suporte, ok? Bom, agora a gente vai olhar de cima esse tampo da mesa ajustado aí nesse suporte. Então olha só, o suporte ele é um triângulo equilátero, mais ou menos assim, né? Então o suporte é um triângulo equilátero e eu tenho que sobre esse suporte, nota que eu estou vendo de cima, imagina, ó, seria alguma coisa assim, ó. Tá? Então, nesse suporte eu vou sobrepor o tampo da mesa. Então, o tampo da mesa, alguma coisa assim. Então, esse aqui, ó, seria o menor tampo da mesa possível, de forma que justamente está coincidindo aqui com os vértices
do triângulo equilátero. O desenho não ficou grande coisa, mas dá para entender. Bom, e aí o que acontece aqui? Qual é a relação que existe aqui? O lado ou os lados desse triângulo equilátero são iguais a 30 centímetros. E aí eu quero o raio mínimo. Bom, aí eu tenho que lembrar da relação que existe entre as medidas do triângulo equilátero e o círculo circunscrito a esse triângulo equilátero, né? O triângulo equilátero está inscrito nesse círculo. Então, qual é a relação mais importante que existe aí? É a relação entre o raio do círculo com o lado do triângulo. Bom, como é que eu posso fazer essa relação raio-lado? Bom, a relação mais conhecida é entre raio e altura do triângulo equilátero. Então, vou fazer para ti aqui, ó. Essa linha pontilhada é a altura do triângulo equilátero. E o centro desse círculo está aqui, ó. Então, o centro do círculo coincide com o centro do triângulo. E aí, o que eu sei nessa relação? Eu sei que essa medida aqui, ó, é 1/3 da altura. Essa medida que é chamada de apótema do triângulo se refere a 1/3 da altura. Consequentemente, esse valor aqui, ó, corresponde a 2/3 da altura. Então isso aqui é 1/3 da altura, isso aqui 2/3 da altura. E se tu observar, esse 2/3 da altura na realidade se refere ao quê? Se refere ao próprio raio do círculo. Então o raio do círculo equivale a 2/3 da altura. Então o raio é igual a 2/3 vezes a altura. Bom, aí a altura eu não tenho o lado do triângulo. Mas aí eu lembro que a altura do triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Então, a altura do triângulo equilátero, o lado é 30 raiz de 3 sobre 2. E a altura, então, divido 30 por 2 dá 15 raiz de 3. Então aqui eu tenho 2/3 vezes 15 raiz de 3. Simplifica esse 3 com esse 5, que dá 5. E o raio, então, está fechando 2 vezes 5, 10. 10 raiz de 3. Como raiz de 3 foi aproximado para 1,7, 10 vezes 1,7, isso vai dar 18 centímetros. Então, qual é o raio mínimo aí para cobrir esse? Aliás, aqui dá 17, né? 10 vezes 1,7 dá 17 centímetros. Então, qual é o raio mínimo que eu tenho nas alternativas que cobre esse... Mas que coisa séria aqui, é 17 centímetros. Então, qual é o raio mínimo que cobre esses 17 centímetros? O 60 cobre. 35 também, o 30 também, o 26 também, todos eles são maiores que 17, mas o mínimo, né, já que o comprador ele quer o mínimo possível de raio, então o mínimo possível é o próprio 18, que é o menor de todos, porque 18 já ultrapassa o 17. Então eu tenho 17 de raio. Se o raio fosse exatamente 17, passaria bem, coincidiria aqui nos vértices. Como o raio é um pouquinho maior, é 18, então o tampo da mesa vai passar um pouquinho por fora aqui, né? Pouquíssima coisa sobressaindo aí, vai cobrir, portanto, o triângulo equilátero que funciona como base da mesa. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela visita. Forte abraço e até a próxima.